Bom dia, senhores e senhoras conselheiros, senhor corregedor, senhor representante da associação, doutor Helder Ximenes, doutor, eu quero dizer Muriel, oi Grésio, doutor Rebouças, bom dia. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º e 15 do seu regimento interno e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72. Vamos agora à conferência de quórum. Doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão ainda não chegou. Doutor Zé Wilson Salles Júnior presente. Doutora Luzanira Maria Formiga presente. Doutor Eulério Soares Cavalcante Júnior presente. Doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro ausente por motivo de férias. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho presente. Doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto presente. Doutor Antônio Irã Coelho Sírio presente. Portanto, nós totalizamos 7 conselheiros e verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Já registrei aqui a presença do Dr. Helder Ximenes Filho, como representante da associação. Vamos deliberar sobre a 10ª sessão ordinária realizada, celebrar sobre a ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 18 de 3 de 2019. Ponho a ata em discussão. Todos de acordo? Então, está o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, delibera pela aprovação da ata citada. Os expedientes foram expedidos ofícios 864/2019 ao 952/2019, referentes todos às deliberações desse colegiado. E o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos expedientes. Matéria de apreciação. O processo 9281/2019-5, recebido na Secretaria, cujo interessado é o doutor João Glauberto Feitosa Soares, promotor de justiça, que encaminha recurso em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público em sua 9ª sessão ordinária realizada no dia 11 de março de 2019, nos autos do processo 29638/2018-4. Esse aqui está com... Desculpe. Só para dar conhecimento, né? O processo 9779/2019-8, também recebido na Secretaria no mesmo dia 22 de 3 de 2019. Interessada a doutora Paloma Milhome Neiva, promotora de justiça, que encaminha recurso em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, também na 10ª sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2019, nos autos do processo 6821 de 2019-1. Processo eletrônico 9959/2019-6, recebido na Secretaria no dia 26 de março de 2019, cuja interessada a doutora Caroline Rodrigues. Ok. Pode confirmar. Caroline Rodrigues Jucá Procese, que encaminha recurso em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público em sua 10ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de 2019, nos autos do processo 7801/2019-2 e anexos. O processo 9967/2019-9, recebido na Secretaria também no dia 26 de março, cujo interessado, o doutor Pablo Oliveira Alves, promotor de justiça, que encaminha recurso em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público em sua 10ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de março de 2019, nos autos do processo 7442/2019-0 e seu anexo.
Então, esses processos que foram lidos ficam submetidos à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público para dar conhecimento ao disposto no artigo 31, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual número 72. Então, o colegiado toma conhecimento dos recursos e determina a remessa para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para a ultimação das providências devidas. Matérias de conhecimento. Pergunto sobre se há necessidade da leitura dos processos para esse colegiado. Por mim, não. Então, todos tomam conhecimento das matérias. Vamos, então, para os julgamentos. Senhora presidente. Pois não. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de informar os conselheiros que, mesmo estando de férias, eu comuniquei com antecedência devida e necessária a minha presença na sessão de hoje. O segundo aspecto que eu gostaria de levar à discussão do colegiado é no sentido de que nós temos dois processos que são processos complicados para serem julgados hoje. Inclusive, um é o regulamento do concurso, que eu pedi preferência de pauta e de sessão, até a gente transformou a sessão que seria segunda-feira da semana passada para hoje, para que pudesse ser relatado esse processo. E o segundo processo é um processo disciplinar contra um colega aqui presente. E eu coloco a seguinte indagação. Já ouvi aqui comentários de plenário que 2 colegas teriam que se ausentar do recinto um pouco mais cedo por compromissos outros já assumidos. Então, talvez não. Eu tenho certeza absoluta que esses processos não conseguirão, no período de 2h30, 3 horas, serem julgados, pelo grau de dificuldade que os processos apresentam. Inclusive, o regulamento do concurso é bem vasto. Algumas situações que estão colocadas lá merecem a reflexão de todos. Inclusive, foi pedido pelo secretário do concurso, da comissão do concurso, a oportunidade de, antes de o processo ser colocado em julgamento, que ele fizesse alguns esclarecimentos para o colegiado, para tentar aclarar um pouco as situações previstas nesse regulamento, porque, na realidade, isso aqui é o regulamento, não é o edital em si. O edital é pós-contratação da empresa, e aí vai outra situação que terá que ser enfrentada por esse colegiado. Então, eu queria discutir com os senhores qual a prioridade que se vai dar. Se vai para o processo disciplinar ou se vai para o regulamento do concurso, até porque o regulamento do concurso, como é sabido por todos, nós temos uma certa urgência também por conta da quantidade de cargos vagos que hoje nós temos na instituição e um número de aproximadamente 77 cargos. Então, está muito complicado para se administrar essa situação. Senhora presidente, pela ordem. Pois não, senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor José Wilson, eu estou com o meu arquivo em PDF desse regulamento todo marcado de amarelo. Isso significa que eu vou fazer inúmeras intervenções. E me chamou a atenção que no Brasil nada se copia, nada se cria, tudo se copia. Infelizmente. Alguém, não sei quem, não me interessa saber quem, simplesmente solicitou à Secretaria do Tribunal Pleno, TJ Ceará, cópia do regulamento do concurso que eles fizeram recentemente para juiz e copiou. Nós temos especificidades.
O Ministério Público não pode querer ser igual à magistratura, nem deve ser. Tem vários aspectos, mas o que me chamou a priori a atenção, de forma imediata, é abrir o arquivo e ver lá, Secretaria do Tribunal Pleno. Vamos criar, é certo também copiar, citando de forma fidedigna a fonte, fazendo remissão à fonte, mas copiar por copiar, por enquanto era só isso. Mas eu queria privilegiar aqui a presença do colega, doutor Igrésio, que saiu lá da sua promotora de justiça, lá na distante comarca, lá na Serra de São Benedito, e está aqui presente. Seu advogado também está aqui presente. Então, privilegiando a presença do colega, eu solicitaria que fosse, ao invés de discutir do regulamento do concurso, porque muitas águas haverão de rolar em relação a esse regulamento, que nós discutimos a questão disciplinar. Muito obrigado. Os colegas concordam? Eu também sou Até de porque eu acordo. acho que vai demorar um pouco mais, então talvez fosse o caso de colocar logo em julgamento, né? Então eu passo a palavra. Como o julgamento do processo possui natureza disciplinar, eu determino aí a suspensão da transmissão. Doutora Luzanira? Excelência, Pois não. Como é sabido por todos, o Augusto ainda está hospitalizado e eu, 12h30, eu tenho que sair daqui porque tenho que ir para a Unimed para me submeter lá a uma entrevista, porque sou eu que é a pessoa cuidadora do Augusto para que ele possa obter o home care. Então, está marcado, 13h, eu tenho que estar lá para elas me ouvirem, para conceder ou não, Pois e não. depende disso a saída do Augusto do Hospital São Mateus. Ok. Então, gostaria de pedir, o meu são poucos processos, gostaria de pedir preferência para, nesses 20 minutos, eu poder julgar os meus processos. São processos simples. Os processos é da segunda sessão, Está na primeira. Pois então, eu vou pedir autorização para me retirar. Ok, doutora Porque Luzanira. o meu horário é muito... Ok, Deixo doutora para julgar Luzanira. os meus, trouxe os Sucesso processos. aí na sua... Mas é porque E as nossas estimas de é uma coisa que tem que melhoras. ser pessoal, que Claro. sou eu que tenho que dar assim, Nós as compreendemos. informações, não posso delegar isso a ninguém. Até pedir para que a irmã do Augusto, mas ele disse, não, tem que ser a pessoa que vai cuidar dele. É a pessoa responsável por ele, é quem tem que dar as informações. Nós compreendemos isso Então, e a senhora está peço absolutamente venha, autorizada. peço Eu venha. tenho, inclusive, aqui uma sugestão, porque já é meio-dia e 10, que nós suspendamos a sessão para o almoço por 1 hora e meia hora e retornemos. Todos concordam? Ok, obrigada. Então está suspensa a sessão e em meia hora nós estaremos aqui de volta. Estamos de volta, então, senhores conselheiros, e o próximo assunto da pauta é o julgamento do processo 10.320/2018-0 e os seus anexos, cuja relatoria está a cargo do doutor José Wilson Salles Júnior. E o processo, ele trata da minuta do regulamento do concurso público para provimento de cargo de promotor de justiça de entrância inicial. Estão presentes a doutora Tatiana e o doutor Raimundo Filho, que é o secretário da comissão do concurso. E, doutor Raimundo, o senhor quer falar antes, é isso? Senhores conselheiros, então, eu vou passar a palavra para o secretário do concurso para dar os esclarecimentos necessários. Não, pois não, doutor Helder. Muito obrigado. Eu tomo da oportunidade para ressaltar que nós também integramos o comitê como representante da associação também, né, com muito gosto. Deu trabalho, mas eu acho que ficou bem feitinho. Mas o colega vai vender esse peixe muito melhor do que eu. Excelentíssima Procuradora de Justiça, que preside esses trabalhos, excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, também relator da matéria, senhores conselheiros, excelentíssimo doutor Helder, representante da associação, também
vem acompanhando os trabalhos junto à comissão. Nossa solerte servidora, Tatiana, que tem ajudado muito nos trabalhos, dada a experiência acumulada, já que participou das comissões dos 2 últimos concursos. Eu gostaria de fazer aqui um breve relato de como os trabalhos da comissão se operaram nesses 10 meses. Vou fazer uma síntese daquilo que eu acho que foi mais importante e sugiro aos senhores, eu acho que seria mais produtivo, que após esse breve relato eu fique à disposição dos senhores para tirar alguma dúvida e fazer algum esclarecimento. Tenho certeza que isso vai facilitar o entendimento dos senhores sobre o que está posto aqui nessa minuta e, por conseguinte, a decisão de Vossas Excelências. Os trabalhos da comissão do concurso, que é o órgão auxiliar, se iniciaram em maio de 2018. Senhora presidente, Pois não. eu gostaria de levantar uma questão de ordem. Até para ganharmos tempo, sabe? Que é precioso no nosso caso. É verdade. Doutor Raimundo Filho também. Se eu estiver equivocado, eu sempre tenho dito aqui que eu não sou o dono da verdade. E quando eu estou equivocado, eu dou a mão à palmatória. Digo também que quando tenho dúvida, procuro um colega mais experiente para tratar das dúvidas. Muito embora eu tenha estudado esse edital, meu arquivo está todo marcado com tinta amarela, eu vislumbro que a nossa lei complementar, precisamente no artigo 31, inciso 2, diz o seguinte, vou ler para Vossas Excelências. Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça, por seu órgão especial, inciso 2, por seu órgão especial, letra N, aprovar o regulamento, o programa e as normas do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, bem como do quadro de estagiários. Então, a questão de ordem é no sentido de que essa matéria seja levada ao conhecimento do egrégio órgão especial. Porque, segundo a Lei Complementar número 100, que introduziu uma série de modificações na Lei Complementar 72, diz textualmente que não compete ao Conselho Superior. Eu até gostaria de participar desse debate, mas eu vou conversar com algum membro do egrégio órgão especial e passar para ele as minhas questões que eu entendi que era necessário suscitar. Muito obrigado. A doutora Sandra está me dando aqui a explicação de por que é que ele está aqui nesse órgão. O artigo 48, o artigo 48, inciso 16, ele diz que é atribuição do Conselho Superior do Ministério Público elaborar o edital do regulamento do concurso. Então, o que está aqui sob apreciação é o edital do regulamento. É o edital, não é isso? É o edital, elaborar o edital do regulamento do concurso. Acho que o doutor Raimundinho pode esclarecer isso melhor. Essa disposição também está no regimento interno, novo regimento interno, no inciso 16 do artigo 12. Do Conselho. Então, acho que... Pois é, mas o regimento interno, ele não pode se sobrepor... Mas à a própria lei, complementar. doutor Mas então Osiete, o artigo contradição. 48, abre aí, por favor, o artigo 48, são atribuições do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 16. Elaborar o edital do regulamento do concurso. E é isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Isso. É isso que está sob apreciação que hoje. será aprovado ou não pelo órgão especial, né? Isso. E aí você será submetido à apreciação do órgão especial para aprovação.
Porque, apenas uma etapa, Esclarecido, doutor não, Aziete? porque ela fala em edital, É apenas uma etapa. só fala em edital. Nós não Exatamente. estamos a tratar de edital. Estamos. Do regulamento do concurso. O É. edital será após o regulamento. Tanto é que o edital fixa o início e o término do prazo de inscrição. O edital, como o próprio nome diz, dá impulso, manda que se comece o processo seletivo. Aqui nós estamos tratando exatamente do regulamento. E o regulamento não é da nossa atribuição. Data, venha, Doutor eu entendo. Osiete, não é. eu vou passar a palavra para o relator do processo que está sob a mesa para discussão. Senhora presidente, eu acho que a matéria é de competência desse colegiado. Haja visto, também foi até anexado neste mesmo procedimento, a ata da 19ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, ocorrida em 17 de maio do ano de 2011, que foi a data do último concurso realizado pelo Ministério Público, já sobre a égide dessa nova legislação ministerial. Então, está se adotando o mesmo procedimento que foi adotado na abertura do concurso de 2011, as mesmas formalidades. Vai daqui, prepara isso aqui, prepara esse regulamento vai para o órgão especial para aprovar ou não. São as etapas, né? Bom, de qualquer maneira, tem um processo que está a cargo desse colegiado, que foi relatado e que precisa ser votado. E, para isso, o doutor Raimundinho pediu alguns esclarecimentos, então eu retorno a palavra para ele. Bom, então, fazendo aqui, voltando ao breve histórico das reuniões da comissão, a primeira reunião da comissão do concurso foi em maio de 2018. De lá para cá, nós realizamos 8 reuniões. 2018, assim. Realizamos 8 reuniões. Durante essas reuniões, nós analisamos, fizemos um quadro comparativo de diversos editais de concursos anteriores, Ministério Público de vários estados. Contamos até com a ajuda do doutor Helder, que nos preparou uma planilha em que constavam o estudo comparativo dos concursos 2014 do MP de Pernambuco, 2014 do Ministério Público do Pará, 2016 Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2013 Ministério Público do Distrito Federal, 2017 Ministério Público do Paraná, 2016 Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais 2012, 14 e 18, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Ceará de 2011 e do Espírito Santo. Examinamos também o edital mais recente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para coletar informações que nos ajudassem a construir o nosso edital. Pegamos como base, para que a gente tivesse um roteiro, o edital do Ministério Público de Roraima. A partir daí, nós fomos caminhando artigo a artigo, examinando cada um dos artigos, fazendo a comparação com o que constava desses editais que eu citei, e a gente foi montando a minuta do edital que ora apresentamos aos senhores. A proposta apresentada pela comissão, certo? Trata da seleção para 44 promotorias de entrância inicial, com a formação de um cadastro de reserva. Então, nós teremos, além dos 44, ficarão à espera das vagas que surgirem posteriormente, e nós já sabemos que hoje nós temos 77 vagas distribuídas entre as diversas entrâncias, e no decorrer da validade do concurso poderão ser chamados os candidatos aprovados. A proposta consta da realização do concurso em fases, quais sejam a da prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, provas discursivas,
de caráter eliminatório e classificatório. Após teremos aprovados os candidatos dessas duas fases, nós passamos para a chamada inscrição definitiva. Constará dos exames de sanidade física e mental, isso aí ficará a cargo, tá certo, da CEPLAG. A perícia médica será feita pela Secretaria de Planejamento do Estado, e uma sindicância da vida pregressa dos candidatos, de responsabilidade do Ministério Público. A partir daí, passamos para a prova oral de caráter eliminatório e classificatório. Posteriormente, teremos a prova de tribuna de caráter exclusivamente classificatório. A prova de tribuna, que fez parte de concursos anteriores, mas que nos últimos 2 concursos não fez parte, entrou em discussão na comissão, e o que ficou acordado é que haveria a necessidade também de submeter o candidato, dada a atuação do promotor de justiça, principalmente na primeira instância, em todas as áreas, que seria interessante que ele também fosse avaliado pela sua participação no Tribunal Popular do Júri. Então, trata-se, no que se refere às 2 últimas realizações de concurso, de uma novidade. Por fim, a avaliação de títulos também de caráter exclusivamente classificatório. Na proposta apresentada pela comissão, também consta as disciplinas referentes à reserva de vagas, tanto para as pessoas com deficiência, como também para os autodeclarados negros. Para isso, será formada uma comissão de avaliação que deve ficar a cargo da empresa organizadora. Também se discutiu isso aí, a quem competiria fazer essa avaliação, e o que se entendeu é que nós não teríamos estrutura no Ministério Público do Estado do Ceará para montar essas comissões, que é formada tanto por médicos especialistas, como também na questão da análise das pessoas autodeclaradas negras. Tem que ter sociólogo, antropólogo. Essa é a forma mais adequada e ultimamente utilizada nos concursos para fazer esse exame. Então, ficaria difícil para o Ministério Público do Ceará, com a sua estrutura, fazer esse tipo de avaliação. Já as empresas organizadoras hoje já têm estrutura e know-how suficiente para fazer esse tipo de exame. No que se refere às fases do concurso, nós iniciaríamos com a prova objetiva, e a proposta que se faz é que conste de 110 questões. Normalmente, o número de questões em concursos anteriores é de 100 questões. Esse incremento dessas 10 questões deveu-se ao fato de que a comissão recebeu sugestão do Dr. Eloilson, promotor de justiça, e ali, que segue anexo ao processo, e analisando a proposta, que visava uma avaliação também do conhecimento do candidato na área humanística, né? E por isso a comissão colocou como proposta a inclusão de matérias ligadas à filosofia e a direitos humanos. Dividiu-se, tá certo? As disciplinas em 4 grupos temáticos.
cada um desses grupos, grupo temático 1 com direito penal, direito processual penal, execução penal e violência doméstica. Grupo 2 com 30 questões, direito constitucional, direito administrativo, filosofia do direito, teoria do direito e improbidade administrativa. Grupo temático 3 com 25 questões, direito civil, processual civil, eleitoral, direito financeiro e tributário. Grupo temático 4, 30 questões, direitos humanos, direito difusos, coletivos, individuais homogêneos, direito processual coletivo, estatuto da criança e do adolescente, direito do idoso e da pessoa com deficiência, direito do consumidor, direito ambiental e legislação do Ministério Público. Realizada a prova objetiva, a comissão sugere que se criem perfis para aprovação, onde o candidato deveria acertar pelo menos 40% das questões de cada grupo temático. Aqui é uma inovação. Havia uma reclamação muito grande nos concursos anteriores quanto à criação desse perfil em disciplinas, né, como direito penal, porque muitas vezes o sujeito fazia uma excelente prova, atingia 90% do total, mas não conseguia, às vezes, por uma questão, atingir o perfil em uma determinada disciplina. Então, decidiu-se que esse perfil de acerto deveria incidir sobre cada grupo temático. Assim, o candidato que não se saísse tão bem em uma determinada disciplina poderia compensar com... E, além dessa cláusula de 40%, em cada uma das disciplinas, teria que acertar 60% do total da prova. Para as provas escritas, passariam, então, e a sugestão da comissão, tá certo? 10 vezes o número de vagas. Nós temos hoje 44 vagas, iriam para a prova escrita 440 primeiros candidatos, tivessem as melhores colocações. A necessidade de se criar essa cláusula, chamada cláusula de barreira, é para evitar um número muito grande de candidatos que passassem para a prova escrita, cuja correção é bem mais demorada, bem mais criteriosa, e você criando essa cláusula de 10 vezes o número de vagas, você torna mais fácil a avaliação. Prova escrita, a primeira prova das provas escritas ficaria com as matérias do grupo temático 1 e 2, e a segunda prova com os grupos temáticos 3 e 4. Essa divisão foi feita dessa forma, levando-se em consideração, tá certo? O nível de dificuldade, para que não ficassem agrupados no mesmo grupo disciplinas que demandassem uma linha de raciocínio mais demorado, e assim entendeu a comissão que a divisão das provas com esses dois grupos em cada dia, em cada prova, facilitaria. As provas escritas, além das questões constantes desses dois grupos, contaria também necessariamente com a confecção de uma peça processual de natureza processual civil e processual penal. Manteve-se também para a aprovação desta fase, tá certo, o perfil de 60% da nota conquistada pelo candidato. Então, apenas aqueles candidatos que tivessem 60% acertassem por 60% do que foi avaliado, passaria então para a chamada fase da inscrição definitiva, quando se faz os exames físicos, o exame mental, né, é feita essa avaliação, e também é feita a avaliação da vida pregressa. Superada essa fase, passaria então para a fase da prova oral,
Eu tinha feito umas anotações, terminei esquecendo, refiz hoje pela manhã. Para a prova oral, passando aqueles candidatos que atingissem 60% da nota da prova escrita, seriam avaliados segundo as mesmas matérias postas nos grupos temáticos já citados, certo? Cabendo à banca examinadora, a seu critério, para efeito de sorteio, fazer essa divisão, fazer a programação específica. Isso aí não quis se detalhar como é feita essa divisão e esse sorteio, porque tem muito da parte operacional e pode variar de organizadora para organizadora. E dependendo dos instrumentos que elas têm, da forma como elas trabalham. Mas isso aí pode ser e deve ser detalhado no edital, né? A dificuldade que se tem de se fazer o regulamento, sem que se tenha ainda a contratação da empresa, porque muitos dos detalhes que tem que constar no edital dependem da empresa organizadora. E, para contratar a empresa organizadora, também se tem a dificuldade que a gente precisa ter todos os detalhes, né, que o Ministério Público quer para a realização do concurso, para que ela possa oferecer a proposta a ser assinada durante a contratação. Então, os senhores perceberão que em muitos pontos aqui nós tratamos da empresa organizadora sem citar o seu nome, porque nós não sabemos ainda qual será. E também deixou-se para o momento oportuno, depois da contratação dessa empresa, da confecção do edital, que também deve passar por Vossas Excelências para posterior publicação, a colocação desses detalhes. Como novidade também, no que se refere, quando a gente compara com o último concurso, nós temos a questão dos recursos. Em 2014, a Lei Complementar 72 sofreu uma modificação. Se deveu essa modificação ao fato de, nos concursos anteriores, haver uma sucessão muito grande de recursos. Os recursos eram apresentados à comissão. Da decisão da comissão, caberia recurso para o Conselho Superior. Da decisão do Conselho Superior, caberia recurso para o órgão especial. Isso tornou os nossos últimos concursos muito demorados. E em 2014, com a modificação da Lei Complementar 72, se instituiu que da decisão da comissão do concurso não caberia mais recurso administrativo. Com essa modificação também, foi dada à comissão do concurso, tá certo, a função de julgar e o prazo de apenas 3 dias para o julgamento de todos os recursos interpostos em todas as fases e dos resultados de cada fase. Identificada essa dificuldade, primeiro porque a comissão não tem instrumento suficiente para fazer o julgamento desses recursos em apenas 3 dias, né? Examinou-se, então, através de súmula do Conselho Nacional do Ministério Público, a súmula 05, a possibilidade da comissão do concurso, no julgamento desses recursos, certo? Fazer uso da empresa organizadora para prática meramente executórios, ou seja, a comissão organizadora não decide sobre a matéria discutida no recurso, mas
ela pode ajudar a comissão, e a comissão entendeu, então, que os recursos apresentados seriam submetidos inicialmente à empresa organizadora. Esta ofertaria um relatório acerca da matéria impugnada, e a comissão, então, teria condições, tá certo, de fazer o julgamento, ou seja, os atos executórios teriam a ajuda da empresa, mas o ato decisório do recurso, como dito na lei, caberia exclusivamente à comissão. O mais que consta do estudo é a questão dos critérios de desempate, todos eles extraídos, tá certo, de disposições legais. Nós temos aqui como primeiro critério de desempate a idade igual ou superior a 60 anos, isso aí está no Estatuto do Idoso. Daí em diante, nós temos aquele que obtiver a maior nota na prova discursiva, que é a prova que realmente mede com maior exigência os conhecimentos dos candidatos. Depois, a maior nota na prova objetiva e, por último, que tiver maior idade. Junto com essa minuta, seguiu as matérias, os grupos divididos em seus grupos temáticos, que foram, como eu disse, pinçados de vários editais, de concursos de vários estados, do Ministério Público, e fico aqui à disposição dos senhores para, mais pontualmente, fazer algum esclarecimento. Doutora Vanja, pela ordem, Senhora presidente, eu queria que Vossa Excelência submetesse ao colegiado a questão de ordem que eu levantei. Porque começa aqui dizendo que o concurso público será regido por este regulamento. Aqui, efetivamente, nós estamos a tratar do regulamento, e não da edital. Doutor Zé, eu queria fazer um esclarecimento a Vossa Excelência. Essa matéria já foi debatida na sessão do dia... Era isso que eu ia dizer. Do dia 6 de abril de 2018, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, inclusive com voto divergente de Vossa Excelência, do doutor Miguel, do doutor Firmino e da doutora Sheila Pitombeira e Luiz Eduardo. Que determinou que foi encaminhado para o órgão especial, e o órgão especial determinou que era atribuição desse colegiado a feitura disso. Está aqui a... Muito bem. Então, eu devo ter me equivocado, e como eu digo sempre aqui... Inclusive, a manifestação está no processo aqui, acompanha o processo, é da lavra da doutora Nádia. Ótimo. Então, é como eu digo, quando eu estou equivocado, eu não tenho vergonha de dizer que errei. Sempre digo isso aqui. Devo ter errado lá no órgão especial, porque, efetivamente, nós estamos aqui tratando de regulamento. O concurso público será regido por este regulamento, é logo quando começam as disposições preliminares. A lei é muito clara, por isso que eu quero que Vossa Excelência coloque a matéria em julgamento, a minha questão de ordem. Porque, olha o que diz a lei, quando trata do Conselho Superior. Elaborar o edital. Nós não estamos elaborando aqui o edital, nós estamos elaborando o regulamento. Vem um regulamento, depois aqui vem o edital. O que é de competência do Conselho é o edital. O Conselho não pode elaborar o regulamento, está na nossa lei complementar. Eu peço a Vossa Excelência, data venha do que pense contrário, Vossa Excelência, o corregedor, que coloque a questão de ordem que eu estou levantando, que a atribuição não é nossa, porque em caso de derrota, nessa minha questão de ordem, eu posso manejar os recursos previstos na legislação, é só isso. Eu só estou dizendo a Vossa Excelência que a matéria foi debatida no órgão especial e que o órgão especial, por sua maioria, com 5 votos contrários, entendeu de remeter o processo para esse colegiado, para que esse colegiado apresentasse o modelo de regimento e vai depois voltar ao órgão especial. Foi isso que foi decidido pelo órgão especial. Eu fico realmente na dúvida, doutor Zete, porque essa foi uma decisão do colegiado para onde foi levado inicialmente a matéria. O colegiado e Vossa Excelência foi voto vencido. Vossa Excelência sustentou isso que Vossa Excelência está sustentando aqui, mas foi vencido. O colegiado mandou para que o órgão especial mandou para que esse colegiado decidisse. Então, nós vamos decidir de novo em cima de uma decisão do órgão colegiado, do órgão especial. Doutora Vanja. Eu acho que não tem sentido. Veja bem, doutora Vanja.
Por isso que eu digo E sempre... o recurso que Vossa Excelência deveria ter manejado, eu entendo que deveria ter sido naquela época. Não, é porque é das decisões do Conselho, aqui cabe recurso no prazo de 10 dias, porque inclusive aí consta no edital que não vai caber recurso para o órgão especial, porque a lei complementar de 2014 modificou. Negativo. O que vale é a nossa lei complementar número 100, que diz que de qualquer decisão do Conselho Superior, cabe recurso para o órgão especial. Então, se eu voltei lá no órgão especial e voltei no sentido de que o órgão especial é que tem competência, melhor dizendo, atribuição, então eu não estou modificando meu entendimento sobre a matéria. Eu estou só reafirmando. E embora lá eu tenha sido voto vencido, porque eu votei contra a atribuição deste Conselho Superior, e eu reafirmo meu entendimento, data vendo das posições em contrário, eu vou manejar um recurso ao órgão especial se minha questão de hoje for decidida em contrário. E aí o órgão especial cabe, nós temos uma súmula, salvo engano, a 798, que permite que a administração possa revogar de ofício os atos por ela praticados, os atos administrativos. Nunca é demais você entender que errou. Eu não me envergonho de dizer que errei. Eu não me envergonho. Então, por isso que essa questão de ordem é fundamental. Se o Conselho, se o egrégio do Conselho Superior disser, não, é aqui, eu recorro, não tem problema. E se lá disserem que é lá, tudo bem. Agora, que vai começar errado o concurso, vai. Eu estou alertando para isso. Aqui o voto da doutora Nádia é muito claro. Portanto, entende a relatora que o eventual edital de regulamento do concurso deve seguir os parâmetros de reserva legal e tal e tal. Ressalto que, após a elaboração de edital de regulamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, o mesmo deverá ser submetido à apreciação pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Foi esse o... E aqui nós estamos Isso, tratando do depois regulamento, daqui volta nós não pra estamos lá. tratando de edital. Nós estamos tratando do regulamento. Tanto é que o regulamento, doutor Raimundo, se eu estiver errado, me corrija, traz aí as matérias, traz aí quais são os pontos de determinadas disciplinas que serão perguntadas aos candidatos. Então, nós estamos fazendo aqui o regulamento do concurso. O regulamento do concurso é atribuição exclusiva e é única do órgão especial, não é nossa. Mas tudo bem, Vossa Excelência submete a matéria, colhe os votos e eu me recolho a decisão e acata a decisão só, que sendo contrário ao que eu penso, eu vou manejar o recurso adequado. Doutor Eulério, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu acho, diante de uma manifestação já posta do órgão, eu entendo o seguinte, nós estamos simplesmente elaborando uma peça inicial que vai ser aprovada no órgão especial do Colégio de Procuradores. Sim. Salvo engano, se não é isso. É isso mesmo. Então, tudo que a gente fizer aqui, tudo que foi discutido aqui, será modificado lá, aonde é a sede própria. Então, nós vamos apenas construir uma base, um elemento, para que no órgão especial se feche a matéria, a quais pode-se mudar a matéria, pode-se mudar as condutas, pode-se mudar os critérios, pode-se mudar tudo lá. Então, portanto, eu voto pelo exame preliminar aqui e remessa ao órgão especial. Doutor Lério, essa matéria não vai para o órgão doutor especial. Osiete, só um instantinho. Morre Doutor aqui, Osiete, termina aqui. Vossa Excelência pediu para eu colocar a matéria em votação. Então, eu estou colocando em votação. Doutor Lério votou e eu vou passar agora a palavra para a doutora Isabel. Doutora Isabel, como vota? Que seja feita O exame essa preliminar exame aqui. preliminar aqui. Doutor Irã. Senhora presidente, diante do que aqui foi esclarecido, e o corregedor-geral aqui esclareceu que esta matéria já foi objeto de apreciação do órgão especial, tendo este encaminhado a este Conselho para a regulamentação das normas alusivas ao concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, eu voto no sentido de que este Conselho ele tem atribuições para apreciar nesta fase do procedimento, para depois ser submetido ao órgão especial. Então, é vencida a proposta. Desculpe, doutor. É porque eu imaginei. Doutor, então, teria que ter escolhido o primeiro voto teria sido o seu, desculpe. Doutor Zé Wilson. Eu acompanho os demais. Então, vencido o doutor Osiete, vamos passar, então, ao relator. Doutor Zé Wilson, o senhor está com a palavra. Doutor Raimundinho, muito obrigada. Eu fico à disposição, talvez ajudasse aos senhores procuradores para fazer algum esclarecimento acerca do que está na proposta, talvez até antes do voto do relator, porque talvez o próprio relator tenha algum questionamento sobre o porquê que determinado assunto está posto aqui na minuta dessa forma. Pois não. Então...
Não, aqui não... Nem não- começou ainda o julgamento. Só o doutor Zé que levantou a questão de ordem. Os senhores preferem que o relator leia o voto ou preferem fazer o questionamento logo para o doutor Raimundinho? Eu acho, Excelência, que já foi disponibilizado o relatório aquele dentro. Se houve alguma alteração, Excelência? Não, tem umas pequenas alterações, porque no que foi encaminhado tinha alguns equívocos em citação de legislação, que esses equívocos foram corrigidos. Aí, no tocante à temática, eu tenho duas situações para que seja discutida pelo plenário do colegiado. Mas está dentro do voto. Então, acho que seria melhor ler o voto logo, não é, doutor Raimundinho? E o senhor continua aqui, permanece conosco, e qualquer coisa pode fazer o esclarecimento, pode ser suscitado o esclarecimento. Ok. Bom, eu pediria até a Tatiane, se fosse possível, que ela botasse aqui, Tati. Acho que fica mais fácil para todos nós acompanharmos. Se pegar aqui, eu não sei se está todo mundo com ele na mão aí. Bom, mas... Processo número 10.320/2018, interessado doutor Plácido Barroso Rios. Abertura, né, de concurso para provimento de cargos de promotor de justiça de entrância inicial. Trata-se de abertura de concurso público para provimento de cargos de promotor de justiça de entrância inicial, de acordo com o artigo 120, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 72/2008, aprovado no órgão especial, a abertura do certame, né, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a maioria dos votantes, em sua primeira sessão extraordinária, realizada em 6 de abril de 2018, para o provimento inicial de 52 cargos, bem como para os que vierem a vagar no prazo de validade do concurso, em consonância com o artigo 123 da Lei Complementar 72/2008 e resolução número 170 do CNMP. Encaminhados autos ao Conselho Superior do Ministério Público para eleger os membros do Ministério Público que integrarão a comissão do concurso e, posteriormente, solicitada a indicação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo o artigo 101 da Lei Complementar 72/2008, para integrar a dita comissão. Esta foi formada com os seguintes membros, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 10 de maio de 2018. Presidente, doutor Plácido. Membro titular, doutor Oscar. Doutora Maria José Marinho. Doutor Antônio Irã Coelho Círio. E doutor Alcimor Aguiar Rocha, representando a OAB. Enéas Romero Vasconcelos como primeiro suplente. Léo Charles Henri Bossá II, segundo suplente. E Kellery Dinarte de Páscoa Freitas, representante e suplente da OAB. Em seguida, os promotores de justiça Hugo Vasconcelos Xerez e Helder Ximenes Filhos foram designados para secretariar os trabalhos e representar a Associação Cearense do Ministério Público na comissão, respectivamente. Após realização de 8 reuniões, com a presença de representantes da OAB e da ACMP, a referida comissão encaminhou a proposta para a elaboração deste regulamento, levando-se em consideração as sugestões apresentadas pelo promotor de justiça Anailton Mendes de Sá Diniz, que propôs inclusão do tema de violência doméstica, da Secretaria de Recursos Humanos, que sugeriu que conste no edital a obrigatoriedade da regularidade cadastral de CPF e do PIS/PASEP, e do promotor de justiça, Loilson Augusto da Silva Landim, que propôs a inclusão de filosofia política e do direito, políticas e instituições brasileiras, ciência política, sociologia geral e do direito, direito e economia e ética, bem como teoria do direito. Solicitado pelo presente relator, os demais membros do Conselho Superior do Ministério Público. Foi oportunizado 5 dias de prazo para que apresentassem sugestões. Tendo esse prazo transcorrido sem qualquer manifestação. É o breve relato. Aí segue o voto. Da análise da minuta do regulamento do... Não, porque hoje não volta, depois eu te
depois é que discute. Vota aqui depois que discute. Da análise da minuta do regulamento do concurso público, acostada às folhas 69/85, observa-se que as propostas de inclusão sugeridas pelos promotores de justiça Anailton Mendes de Sá Diniz e Eloílson Augusto foram atendidas total ou parcialmente pela comissão, e que a sugestão formulada pela Secretaria de Recursos Humanos foi negada. Assim, considerando a praxe estabelecida nos demais concursos para provimento do cargo de promotor de justiça de entrância inicial realizadas no país, voto pela aprovação do regulamento do concurso com as seguintes ressalvas. A. Item 11.1, no que trata da prova objetiva. Nesse item, a proposta da comissão são 110 questões. Eu entendo 110 questões para 5 horas de prova desarrazoável. Todos os concursos que eu olhei de edital, a previsibilidade é de 100 questões, variando entre A, B, C e D e A, B, C, D e E. Inclusive, existe já estudos feitos de que um concurso que demora mais do que 5 horas de prazo de prova é improdutível. É pouco produtivo para o aluno, porque aumenta muito o tempo de duração dessa prova. E uma das coisas também que eu observei é que nesses grupos temáticos, que são divididos em 4 grupos temáticos, qual seria a sugestão? Seria, no lugar de 110, 100. E 5 opções, A, B, C, D e E. Porque se optar por 5 opções e 110, o colega vai ter que analisar 50 itens a mais no mesmo prazo de 5 horas de prova, que é o geral de todos os concursos do Ministério Público pelo Brasil afora. Então, eu sugeriria que cada grupo temático daquele fosse reduzido, os dois, o segundo e o quarto, né, o segundo e o quarto, né, Tatiane, que é 30 e 30, para 25 e 25 ficando todos iguais. E uma outra sugestão que eu também apresento é no sentido de que seja retirado do grupo temático 2 o tema filosofia do direito, já que eu entendo que a filosofia do direito ela está na parte dos direitos humanos do grupo temático 4. Já existe direitos humanos no grupo temático 4, então estaria envolvido essa situação de filosofia do direito. Ou a gente bota ela junto com o tema direitos humanos, ou deixa só o tema de direitos humanos, porque eu acho que aí você está pesando muito numa área de... Então, a sugestão é essa. E a outra também, eu acho que essa daí, a Tatiane já fez aquelas correções, já, Tatiane, das leis, não sei o quê. E a outra seria que o que se refere ao DECOM permanecesse única e exclusivamente no tema de direito administrativo, ou no outro, no grupo temático, ou no direito administrativo, que é o grupo temático 2, né, Tatiane? Deixa eu olhar aqui. É? O 2? Então, ele está sendo tratado no 2 e no 4 ao mesmo tempo. No 2 e no 4 faz referência ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor. Então, eu sugiro que ele ou fique no 2 ou fique no 4. Sugerindo que vá para o grupo temático 4, porque é o tema de direito do consumidor. Isso. Não de administrativo, sim. Consumidor, né? Então, foram essas as adequações que eu achei por bem sugerir no meu voto, que ora eu apresento. O resto permanecendo tudo igual. Eu só faço a alteração dessas duas situações. O DECOM constar só no grupo de defesa do consumidor e que o grupo temático filosofia do direito seja incorporado ao direitos humanos. Agora, então, a matéria vai para discussão.
Pois não, doutor. Pois não, doutor Helder. Depois, né? Então, os conselheiros, alguém tem algo a discutir? Sim. Não havendo quem queira discutir, eu passo a palavra para o doutor Helder. Sim, sim, doutora Isabel. Quer discutir alguma coisa? O que a senhora quer discutir? Aqui é o voto, aí a matéria agora está em discussão. Está em discussão. Para vocês discutirem mesmo. Qualquer outra situação pode ser colocada. Na questão do grupo temático 4, que fala sobre direito do idoso e direito à pessoa com deficiência, onde se inclui aí o direito à saúde. Aí dá para direito à saúde, à educação, à moradia, dá para entender que nesse grupo temático está se discutindo a saúde do idoso, a saúde da pessoa com deficiência, né? Então deveria se colocar como direito fundamental o direito à saúde, o direito do idoso, o direito à pessoa com deficiência, ou então chamar outro grupo temático, né? Qual é o item, Isabel? É no grupo temático 4, que aí fala, tem direito do idoso e direito à pessoa com deficiência. Aí dentro desse grupo que tem direito à saúde, à educação, à moradia. A senhora está colocando que aí a saúde está como um subitem. Exatamente. Né? E a é sua um direito proposta fundamental, é seria que a saúde isso. tenha um grupo temático específico. Ou então colocar direito à saúde, do idoso, do direito à pessoa com deficiência, mas Certo. mesmo assim ficaria a moradia, o direito à educação, ficaria como subitem desses aí, como se fossem, né, relativamente a esse contingente de pessoas. Porque o direito à saúde é o direito sanitário, é um direito fundamental. Não pode estar inserido dentro desse contexto do direito do idoso, direito da pessoa com deficiência. Teria que ter o item direito à saúde, né? Porque é um mundo de coisas, né? Um direito fundamental. Ele não é restrito Não é ao restrito idoso ao e nem idoso, à à pessoa com deficiência. Exatamente. Entendi. Então, A senhora sugeriria que ele fosse... Direito à saúde, direito do idoso, direito à pessoa com deficiência. Pronto, o CAU Cidadania. O CAU Cidadania ele envolve o quê? O direito à saúde, direito do idoso, direito à pessoa com deficiência e ainda tem acidentes do trabalho, que eu nem estou colocando aí a questão de acidentes do trabalho, né? Sim, aí a senhora está dizendo, a sugestão é que fique direito A saúde da saúde, do idoso e direito da à pessoa com deficiência. e os subitens permaneceriam os mesmos. É só enaltecer a saúde aqui no item principal, né? Exatamente. Agora ainda fica aí a educação e a moradia, né? Porque a educação também é um direito fundamental, né? E moradia também, né? doutor Raimundinho quer se manifestar? Por favor. O direito à saúde, ele consta na parte de direito constitucional, né? É constitucional. Dos direitos fundamentais. Quando se coloca como um item autônomo, isso tem um resultado prático. Se colocar a saúde como um item autônomo, necessariamente vai ter que ter uma questão sobre saúde. E tem que ter. E ela, não necessariamente, ela estando em direito constitucional, ela pode constar, quando se trata da saúde do idoso e do deficiente, porque tem disciplinas próprias, não estou só estou dando a explicação da conclusão que chegaram, né? Se for colocar tudo que tem direito constitucional, todas as garantias fundamentais, como item, vai ter que ter uma questão sobre cada um. Não vai. Não, mas espera aí. Sem questões, não vai. Olha, mas o direito à saúde é um direito fundamental que tem, inclusive, uma prerrogativa de que o próprio Ministério Público tem que trabalhar essa questão, né? Não é como um direito qualquer. Né? O direito à saúde ele tem uma prevalência sobre não que os outros direitos não tenham essa prevalência, mas ele tem uma prevalência constitucional. Ele não pode estar inserido no campo dos outros direitos como se fosse um direito qualquer. Doutora Isabel, se for colocar cada direito fundamental
como subitem, vai ter que aumentar o número de questões, porque vai ter que necessariamente Porque fazer uma quando questão sobre você cada uma trabalha delas. o idoso, você trabalha o idoso num tocante total. Você trabalha Doutora o idoso Isabel, inserindo deixa eu a ver se eu entendi o que o saúde. doutor Raimundinho colocou. Eu entendi o que é que ele quis dizer, só que eu Que é não na parte, concordo. na parte do item de direito constitucional, inclusive Eu como entendi. garantia, estão A saúde. educação, cultura, saúde, meio ambiente, família, criança e adolescente, idoso e mulher. Isso não lhe satisfaz? Da Sim, mas política então tá urbana, lá o outro também, pessoa com Em deficiência. relação às e as disciplinas mais específicas do idoso e das pessoas com deficiência que reclamam uma atenção maior dada a situação, né, em que elas se encontram. Inclusive a própria lei, os estatutos próprios. tem Sim, é estatutos porque você está próprios. dizendo, você colocou na parte do constitucional, então ele está inserido na parte do constitucional e na parte da pessoa com deficiência e do exatamente. idoso. O que se vai observar aqui, se a gente for olhar o programa, algumas matérias elas vão constar em mais de um grupo temático, tá certo? Isso não foi um descuido. É porque ela constando em mais de um grupo temático, elas podem ser cobradas tanto na prova daquele determinado grupo como na outra. Então, algumas questões vão estar em processo civil e direito administrativo, tá certo? Direito constitucional e direito processual. São matérias que, exatamente, o que chama de zona cinzenta, né? Que há uma sobreposição, né, dessa matéria em mais de um campo do direito. Então, a saúde ela está especificamente eu tô vendo nominada aqui em no direito constitucional, constitucional. né? E direito do idoso e das pessoas com deficiência, como reclamam uma atenção maior, ela foi novamente. Eu entendi, Entendeu? entendi. Satisfeito, doutora Isabel? Eu espero que a ideia quando colocou no constitucional seja também de como é o sistema, né? Como é o sistema da saúde, né? Uhum. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Não. O sistema, como é o Sistema Único de Saúde? A saúde é constituída como? Como o sistema de saúde, através do SUS. E como é formatado o SUS? Que os colegas têm que saber disso. Tu está entendendo? Seria uma exigência que a senhora seria uma quer, exigência do uma direito exigência de quem sanitário, vai elaborar a prova. Isso. Ok. Tá entendendo? Eu acho que nesse a hora de momento inclusão, não é o caso, né? A hora de inclusão seria essa, né? Para entrar nessa nesse detalhe Da da lei, forma como está aí, não da lei necessariamente do vai se falar isso. SUS, da lei 8.080, da lei Deixa eu ver se eu 142. esclareço, doutora Isabel. Aí são itens que poderão entrar ou não como item de elaboração de prova. Mas o fato de estar aí, Tá quem perfeito. quiser passar, ele pode, ele terá, ele se arrisca se ele, por exemplo, não tiver conhecimento dessa Isso. matéria. Não. Então, o item pode não cair, mas se cair e ele não souber, ele se arrisca a perder uma oportunidade. Então, significa dizer que o item constando aí, ele fica obrigado, se ele quiser passar, a ter conhecimento e a estudar sobre isso. Satisfeito. Tá, Obrigada, aí faz doutora só Isabel. essas correçõezinhas depois, né? Porque da família aí o dá tá maiúsculo, aí do outro tá minúsculo. Essas adaptaçõezinhas também, depois você dá uma revisadazinha, viu? Algum outro questionamento Da minha parte? dos conselheiros? Doutor Eulério? Não? Então, eu passo a palavra para o doutor Helder. Excelência, muito obrigado. Em nome da associação e, em paralelo, como um integrante do comitê que elaborou este texto ora discutido, eu teria ponderações a fazer. Pelo lado da associação, é preciso verbalizar a situação, não diria desesperadora, mas quase, dos colegas que estão naquela situação de responderem por diversas promotorias, sabendo que há tanto tempo há estas vagas.
e com este passivo temporal que nós precisamos suprir, sem incorrermos naqueles problemas do concurso anterior, que demorou tanto tempo, mais de 2 anos. É um serviço que nós devemos à sociedade e à categoria, fazemos o mais rápido possível. E ao imponderável, que são ações judiciais, recursos que os candidatos insatisfeitos sempre tomam. A parte ponderável é o que nós fazemos aqui dentro, que seja rápido, que seja seguro. Então, esta é a exortação. Como integrante e, digamos assim, um humilde coautor desse texto, claro, um pouquinho que nós fizemos, eu gostaria de ressaltar e enfatizar bastante que nós estudamos bem estes conteúdos programáticos, pegamos como exemplo mais de 10 editais outros, né, que nós pesquisamos, e vimos que, pela sistemática das empresas, das entidades que realizam os concursos, primeiro, sendo impossível garantir-se que tudo seja questionado, dada a vastidão dos conhecimentos jurídicos, as empresas, por blocos, fazem as suas seleções e fazem os respectivos quesitos. Eu tenho, então, a garantia de que no bloco haverá perguntas, mas eu não tenho como garantir que o subitem dentro do bloco será questionado, seria impossível. A doutora Isabel mostrou-se aqui como ela é, uma pessoa apaixonada pelo Ministério Público e pela sua matéria específica, saúde. Sendo a mesma pessoa, com esta vocação exemplar, que houvesse trabalhado em uma promotoria que trabalhasse não a saúde pública, mas probidade, mas a educação, eu tenho certeza que estaria trazendo semelhante questionamento, porque é sua área, isso é louvável. Mas nós estamos dentro da contingência de não podermos provar todo o bolo. Serão fatias, necessariamente. Sim, claro. Demais disso, acerca do tempo de prova e da quantidade de questões, que foi aqui muito bem tratado pelo doutor relator. Falando aqui também como integrante do comitê e também como uma pessoa, a minha pessoa, não particularmente inteligente. Inteligente é aquele que faz um concurso e passa no primeiro. Até ser promotor de justiça, eu fiz uns 35 concursos. Então, alguma experiência eu tenho. Eu não sou particularmente inteligente, mas eu sou persistente. Dentre esta experiência, eu lhes digo, já fiz concurso durante 5 horas. Já fiz concursos com 150 questões. O candidato minimamente responsável já ensaiou em casa, ele cronometra quantos segundos ele tem para ler e avaliar cada quesito. Não há tanta diferença entre 100 e 125 questões, entre 100 e 120 questões, entre 100 e 110 questões. Por que a comissão chegou a este número, um pouquinho acima de 100 questões? Para tentarmos suprir essa necessidade de abarcar um pouco mais do bolo. Vamos abarcar 15% a mais. Era razoável. Dentre outras experiências, sim. É mais sofrido para o candidato? É. Mas nós estaríamos fazendo uma melhor seleção. Uma seleção como são feitos, como são recomendados os exames psicológicos, que não é aquilo que a gente faz no Detran, é outra coisa. São baterias de testes, como quando eu fiz concurso para delegado da Polícia Civil, passei, mas estava estudando para cá, então eu não fui para a academia. Eram vários dias que nós éramos entrevistados, e testes escritos, etc, etc. Então, a seleção, de fato, não acontece idealmente em um único dia, mas é o jeito. A forma que nós encontramos, a melhor possível, dentre tantos exemplos, eu reitero, foi esta, um pouquinho mais de largada, mas isso foi muito bem pensado. Dentre os temas que nós debatemos internamente, e que foi até, inclusive, alvo de um requerimento do doutor Eloilson, que veio para nós vimos que isso deveria ser debatido, né, no colegiado, não era um momento lá com a comissão simplesmente.
Nós debatemos, inclusive, a inclusão no programa de textos, de livros, que os candidatos deveriam obrigatoriamente estudar. Eu, de coração, gostaria muito que os novos lessem os velhos. Eu queria que os próximos candidatos, os próximos promotores de justiça, tivessem lido um Paulo Bonavides, tivessem lido um Magalhães Noronha. Mas vimos que também não seria o caso, né? Eu fui voto vencido ali. De maneira que, dentre este trabalho, nós levamos muito em conta. Em todas essas nossas reuniões, houve debates acalorados sobre isso, e chegamos a esta formatação, levando em conta o que poderia ser questionado e como. E, por último, o pedido do doutor... E, por último, eu defendo o texto tal como ele está, lógico, fora as correções temáticas, redacionais, que realmente passaram algumas, e o doutor relator, doutor Raimundinho, pode prestar pontualmente quaisquer outras informações, porque está tudo muito bem relatado aí no resumo que ele fez, né, que nós vimos. E, excelências, exorto-lhes que levemos essa matéria o mais bem discutido possível para o colegiado superior, de maneira que este concurso, na fase interna, que se inicia agora, de elaboração, de discussão, nós sejamos rápidos. A sociedade demanda essa celeridade do Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado, doutor Helder. Senhora presidente, eu gostaria também de deixar esclarecido para os colegas que a situação proposta pelo Recursos Humanos no tocante à CPF e ao PASEP, eu entendi desnecessário, porque CPF hoje é obrigatório até para recém-nascido. Né? E o PASEP só é devido se você for servidor público. Se eu for, por exemplo, um advogado, nunca tiver exercido nenhuma função pública ou tiver prestado qualquer tipo de emprego pela CLT, eu não vou ter nem PIS nem PASEP. Então, fica desarrazoável também eu exigir uma situação dessa, porque eu posso ser profissional liberal e me submeter a um concurso. E a inscrição é feita posterior. Na verdade, essa sugestão da Secretaria de Recursos Humanos visa facilitar para que no dia da posse, e isso nos foi trazido em concursos anteriores, tiveram esse problema, muitos dos candidatos não estavam preparados e isso atrasava, né? Causou prejuízo. Foi. PASEP, né? Então, são documentos necessários que a pessoa... E apenas para a posse, tanto que vai estar lá adiante, já nas disposições finais, é que vai ser colocada posta essa exigência. Doutora Vanja, eu quero levantar uma nova questão de ordem. Antes que inicie o processo de votação, e alguém indica que, iniciado o processo de votação, nenhum conselheiro pode levantar alguma questão de ordem. O doutor Zé Wilson já votou, nós estamos na fase das discussões. Bom, então, o problema é mais grave, a princípio, do que eu imaginava, porque está aqui a ata, fui ler a ata que a doutora Sandra me forneceu. Eu estou impedido de debater essa matéria aqui. Vossa Excelência, doutor Zé Wilson, também está impedido. Vossa Excelência não pode debater essa matéria aqui, não, porque Vossa Excelência votou como eu também votei lá no órgão especial. Se nós votamos no órgão especial, nós estamos impedidos para votar a mesma matéria no colégio, no Conselho Superior. São matérias diferentes. Doutor Zé, que é diferente. Lá no órgão especial, a gente deliberou que a atribuição era daqui. Nós estamos votando outra coisa. Só fez isso. Bom, mais uma vez, eu peço que seja colocada em votação a matéria de ordem. O objeto da discussão do órgão especial é bem claro. Autorização para a elaboração do concurso. Esse era o objeto. Então, regulamento do concurso. Nós estamos tratando do regulamento. Autorização. O órgão especial autorizou. Então, o objeto está bem delimitado. Então, não tem nada a ver com o que se discute aqui agora. Portanto, o momento é outro, a discussão é outra e salvo engano,
o impedimento aí não cabe. Ok. Mas, se só Vossa Excelência quiser, a gente vota aqui. Não, tudo bem. Na hora de votar, Ok. quando chegar a minha vez, eu me pronuncio de novo. Ok. Então, doutor Eulério, como vota Vossa Excelência? Eu voto pela homologação, no caso, a homologação seria confirmação com o relator pela eu não sei nem o que isso. Pelas alterações. Pela aprovação da minuta. Da minuta. Regulamento. Aprovação da minuta, né? Lógico, com as alterações postas. Ok. Doutor Osiete. Senhora presidente, eu vou me abster de votar por entender que estou impedido para conhecer mais uma vez da mesma matéria, assim como arguiu o impedimento de Sua Excelência, o doutor José Wilson. E mais, encerrada a sessão, eu vou pedir cópia de todos os trabalhos relacionados a este procedimento, porque vou agitar um recurso perante o órgão especial. Muito obrigado. Obrigada, doutor Osiete. Doutora Isabel? Voto pela aprovação da matéria. Doutor Irã? Diante de tudo que aqui foi discutido e bem examinado, considerando que nós estamos aqui apreciando o regulamento, que por sua vez deverá passar pelo órgão especial, considerando o voto do relator, que foi esclarecedor com as suas alterações, considerando o trabalho, o zelo da comissão, que o doutor Helder, como representante da associação, teve o cuidado de ir ao Conselho de Psicologia, outros foram a buscar, vamos dizer, subsídio em outros lugares, de maneira que esse regulamento pudesse ser aprimorado. Portanto, eu voto realmente pela homologação com as alterações aí do ilustre relator. Obrigada, doutor Irã. O Conselho Superior, por maioria, decide pela aprovação com as emendas com as emendas para o concurso de ingresso na carreira do membro do Ministério Público do Estado do Ceará, com a abstenção do doutor Osiete. Eu vou ler aqui para fique bem claro. Pediria a Vossa Excelência que, na decisão de Vossa Excelência, pudesse ser expresso que nós estamos tratando do regulamento, porque o próprio arquivo que me foi colocado à disposição diz o seguinte: o concurso público será regido por este regulamento. Então, eu já tinha feito o julgamento, aliás, já tinha proclamado o julgamento, mas eu vou fazê-lo outra vez. O Conselho Superior, por maioria dos presentes, aprovou a minuta do regulamento do concurso, com a abstenção do doutor Osiete. Então, encerramos a 11ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, agradecendo aí a todos que participaram.